Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Hoje eu vou fazer um tour aqui nas minhas plantas que não me dão trabalho. E eu vou começar com a primeiríssima, que é a espada de São Jorge. Acho que é Santa Bárbara, né? Essa com as bordas amarelas. Essa planta não dá trabalho, gente. Zero, 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 zero. Ela não dá praga, ela não precisa de rega. Quem rega ela é a chuva. Então eu transplantei ela pra cá e depois disso eu nem reguei. Teve uma chuvinha assim bem pouca, mas é uma planta que não exige nada, nada mesmo. Só plantar e pronto. E ela é uma planta muito bonita, né? E outro detalhe, ela dá essas flores e essas flores elas são muito perfumadas. Eu só ainda Ai, gente, acabei de descobrir. Eu ia falar o seguinte, eu só não sei que hora que ela abre, mas tem uma florzinha aqui aberta e eu tô gravando aqui, já é quase 10 da manhã. Eu achava que ela abria à noite. Talvez à noite é o horário que ela esteja mais cheirosa. E ela dá um negócio, como se fosse um açúcar pingando na flor quando fica à noite. Essa aqui é uma clívia laranja. Essa planta florescia comigo aqui 2 vezes ao ano. Ela é muito linda. Mas eu plantei a minha no chão e ela parou de florescer. Aí eu passei uma delas para o vaso. Essa aqui ela é um pouquinho diferente, mas a cor é a mesma. É um pouquinho mais larga. Essa Comigo Ninguém Pode, ela também não tá me dando trabalho nenhum, porque ela tá no chão. E quando ela tava no vaso, eu tinha uma no vaso, eu precisava regar de vez em quando, mas também não era sempre não. Então também não me dava trabalho. Mas aqui no chão é zero, zero, zero. Porém, gente, tem um detalhe aqui importante. Essa planta agora estamos no inverno, mas quando chegar a primavera, começa a chover, aí vai vir as lesmas, e as lesmas atacam ela e furam ela todinha. Aí eu vou ter que tirar aqui do chão, não vou poder deixar no chão. Talvez não, né? E também porque chove muito e aqui faz alagamento. Essa aqui seria eu colocando ela na segunda também, porque é uma planta que não precisa de nada, praticamente. Quer dizer, ela precisa de água, né? Coloca uma água aqui nesses copinhos dela, aí fica bastante tempo sem precisar regar. Aqui é mais a chuva mesmo, quando chove, que rega. E quando eu fui arrancar, eu já arranquei várias dessas aqui, porque aqui era lotado dessas bromélias, aí eu doei. Eu descobri que ela não tem quase nada de raiz, gente. Eu fiquei impressionada com essas cavalas de planta sem raiz. Eita, olha que apareceu aqui. Vou mandar cá um besourão. Deixa eu seguir esse besourão. Nossa, gente, ele é bem... Tá bem medo nesse bicho. Embora. Continuando, aqui já são outra espécie de bromélia. Essa bromélia aqui, ela é muito versátil, ela não precisa de substrato. Eu estou colocando ela no chão, plantei ela no chão, é mais para ela se acomodar, mas ela não precisa, assim, de uma terra. A gente pode amarrar ela em qualquer local, que ela fica bonita, dá muitas mudas. Mas eu coloquei no chão, ela dá raiz também. Mas ela não necessita ficar plantada. Assim como aquela amarela que eu mostrei antes, ela também não necessita muito do chão, porque ela não enraizou e ela cresceu muito. E essa aqui eu falei que ela é versátil, ela pode ficar na sombra e também no sol. No sol ela fica mais rosinha. Já essa aqui eu ganhei tem pouco tempo. Essa é uma zebrinha. Essa aqui foi a psicóloga aqui do posto de saúde que me deu. Acho que essa é a mais rara que eu tenho. E eu acho ela muito bonita, ela com esse zebrado dela. E ela diz que fica muito grande, então eu plantei ela aqui praticamente sozinha aqui no canteiro. É uma planta de sombra e muito bonita. Outro que não me dá trabalho é esse abacaxi roxo. Tem gente que conhece ele como cestinho de Moisés. Essa planta ela é bem invasora, ela no cestinho dá umas mudinhas e aí ela vai nascendo em todos os locais. Mas eu aprendi a gostar dela pelo fato dela ser uma planta fácil de cultivar. Fica bonita em canteiro e ela resiste muito. Aqui, como eu disse, né, que alaga quando chove, é um local de escoamento de água e ela suporta tudo isso. Caramujo não ataca ela, lesma também não. Então é uma planta muito boa para cultivar em local assim como o meu. Tenho aqui também o abacaxi tricolor, que ele é muito bonito
Eu plantei esse aqui no chão, mas eu tenho um vaso também. No vaso é muito mais lindo. E ele tem essa cor rosa bem bonita quando ele tá pegando sol. Quando ele não pega tanto sol, ele não fica assim com uma exuberância assim, mas esse aqui não tá pegando tanto sol, mas eu vou mostrar para vocês o que eu tenho no vaso, que tá um pouquinho só mais de claridade do que esse, e ele tá com a cor bem diferente, bem bonita mesmo. Esse aqui é o que eu falei do vaso. Olha a diferença. Tá precisando de dar uma limpeza, tirar as folhas secas. Eu nunca limpei. Eu vi minha amiga Rose, lá do canal Plantinha da Rose, limpando e fica muito mais bonito. Mas eu acho que eu vou passar ele pro chão também, para diminuir um pouco aqui os vasos. Esse aqui também é uma planta que não me dá trabalho nenhum. E eu acho ela maravilhosa, é a Calanco de Lagoense. Essa cilíndrica da folhinha redondinha. E eu gosto dela pelas folhas, mas eu gosto mais por causa dessas flores. Eu acho essas flores cor de abóbora muito lindas e elas duram bastante. Toda vez que ela floresce, né, quase todos os meus vídeos eu mostro. Eu vou mostrando enquanto tem, porque eu acho ela maravilhosa e também para eu poder registrar aqui no vídeo enquanto ela está florida. Não dá praga, aí ela ficou sem sol. Se tivesse com sol estaria mais bonita, mas infelizmente ficou sem sol. Mas mesmo assim as flores estão lindas. E nessa mesma bancada aqui eu tenho a costela de Adão, que não me dá trabalho nenhum, quase nem rego essa planta. Ela tem um problema, gente, ela está colocando raiz para todo, assim, na parede, no chão. Às vezes a gente vai andar e acaba pisando a raiz dela pelo chão. Parece um alienígena, soca a raiz para todos os locais. Mas é uma planta muito bonita, eu tô querendo fazer a mudança dela, tirar daqui e colocar em um vaso, mas tô com dó de mexer. Aqui tem outra que eu acho muito, achei, né, porque eu não tinha essa planta. Essa aqui veio lá da Rose, do canal Plantinha da Rose. Um beijo, Rose. Sou muito grata à Rose por essa planta aqui, gente, porque ela, ó, olha a haste da lança de São Jorge. Até hoje não abriu a flor. Eu sempre achei linda lá no jardim dela, e ela mostrava essa variegata, essa árvore da felicidade. Aí ela mandou essas aqui pra mim, e aí eu já fiz muda. Tá bem bonita, olha. É uma planta super fácil de cultivar, enraiza muito fácil. Eu fiz aquela mudinha que eu mostrei agora pra Eliane, a madrinha do Peter Liu, porque a primeira que eu fiz pra ela, eu não sei se vingou. Aí eu fiz aquela, aí já fiz outra pra mim. E eu tenho essa aqui também, que foi lá da Rose, também uma árvore da felicidade. Essa eu ainda não tive coragem de cortar, porque essa eu não vi a Rose fazendo muda. Mas eu acho que também pode cortar que dá certo. Eu vi ela sempre fazendo muda da variegata. É como essa aqui veio mudinha de galho, né? Claro que vai dar certo, mas eu ainda não tive coragem de cortar. Essa aqui é uma planta que ela me dá trabalho, dá só na questão de manutenção, porque eu preciso estar sempre podando ela por causa do espaço, mas aí é um problema meu, não é da planta, né? Eu que não tenho espaço, quero cultivar a planta grande. Essa é uma filandra. Eu plantei ela aqui de galho, já fiz várias mudas dela, plantei em vaso, mas eu doei. Só fiquei com essa e essa aqui está no chão. Mas é uma planta que dá para cultivar em vaso. Porém, em vaso ela exige mais regas. E aqui, como eu disse, ela não me dá trabalho nenhum, não necessito regar. E quanto mais claridade ela pega, mais amarela vai ficando esses detalhes na folha dela. Mas aqui ela tá debaixo da pleomela e não tá ficando, não tá pegando tanto sol, então só algumas folhas é que estão assim mais coloridas. Mas é uma planta muito bonita também, o caule dela. Então era um galinho e ela já fez esse arbusto aqui, ó. Já tá bem entocerado, bem, ó, cheio de galhos. Eu podo ela sempre. Podo um galho e nasce 10 no local onde eu corto. E cada vez ela vai aumentando mais. Essa aqui também é uma planta que nunca me deu trabalho, que é a Dracena pleomele. Essa versão variegata. Eu tenho as duas, na versão verde também, eu gosto das duas. A gente acha essa planta maravilhosa. A minha está bem alta, olha a altura que estão os galhos dela. E é uma planta muito bonita. Por incrível que pareça, das plantas variegatas, essa aqui é a única que eu tenho certeza que não transforma em uma versão verde. Esse aqui é o galho dela que eu arqueei. Olha como que vai nascendo brotação em cima.
Aí eu amarrei, olha, tá aqui na parede, eu amarrei ele para ele não voltar e ele tá brotando. Ah, esses penduricalhos aqui também são plantas que não me dá trabalho, não preciso fazer nada, são as barbas de velho. Olha, são plantas muito bonitas também. De vez em quando eu borrifo a água nela aqui, mas é uma planta que precisa de nada também. E aqui eu amarrei ela nesse pé de abacate, esse fio de barbante, porque eu quero que ela fique assim, todas essas brotações por cima. E quando a gente arqueia o galho dela, ela acontece isso, ó, essas brotações. E assim ela vai enchendo mais. É muito bonita essa planta. E ela dá uma flor linda também. A minha nunca floresceu, mas a da Rose já floresceu. E olha como é que tá bem amarela. Eu não sei se tem ela variegata mais, né, com a cor branca, verde e branco, ou se é só assim, verde e amarelo. Eu conheço aqui só essa verde e amarela. Minha decoração da copa, natural. Olha como que ela tá linda desse lado. Então, eu mostrando aqui para vocês cada lado. E aqui quando ela entra em contraste aqui com o céu azul, fica a coisa mais linda. Agora eu vou mostrar a versão verde. Essa é também uma Dracena pleomele. Gente, eu sempre falei, né? Quando você tiver aí uma planta variegata, não precisa ficar com ciricutico para comprar a versão verde, porque a sua variegata vai ficar verde. Gente, quase todas as plantas que eu conheço, a versão variegata sempre acontece de ter alguma muda verde e tal. Mas a Dracena não. A minha Dracena pleomele variegata nunca ficou verde e essa Dracena verde nunca ficou variegata. E ela é muito bonita, ela tem um verde muito vivo e ela faz uma ornamentação. Ela faz assim uma copa assim bem generosa. O caule dela também é muito bonito. E esse meu aqui tá maravilhoso. Gente, ele até atrapalha um pouco o cultivo das minhas suculentas, mas é uma planta que eu não tenho coragem de retirar daqui porque ela já tá bem antiga aqui. Eu plantei em galho também, que eu achei na rua. E ela tá maravilhosa. A terramicina é uma planta também que não me dá trabalho aqui. Antes dava porque eu cultivava em vaso pequeno, hoje eu cultivo assim em vasos 21 litros. Me perguntam por que a minha é assim, compacta. Tem várias espécies de terramicina. Essa minha aqui, ela é conhecida também como Luciella. Aí o nome dela é Alternanthera brasiliana. Tem vários outros tipos de terramicina, é conhecida como terramicina. E essa aqui é uma planta super fácil de cultivar. A gente formata ela do jeito que a gente quer. A gente fala em, olha que lindo que tá. Esse aqui é um, olha como tá parecendo umas uvas. Ele tá bem pruinadinho assim, com esse verde limão. Esse aqui é o Sedum paquifilo. E ele tá tão bonito aqui, mesmo sem pegar tanto sol. Ele pega esse solzinho aqui, né, que antes das 10, aí depois não pega sol mais. Mas mesmo assim, olha, tá bem bonito. Deixa eu voltar pra terramicina. Eu tenho ela aqui no canteiro, no chão. O celular não tá mostrando, mas ela tá colorida aqui também. E aqui, ó, interessante, ela dá florzinha rosa plantada aqui no chão, bem pequenininha. Lá que eu mostrei no vaso, a florzinha dela tá maior. E aqui, não sei se é porque ainda não cresceu, mas tá bem pequenininha e bem rosa, ó, quase vinho. E a cor dela aqui tá um roxo assim mais... Da do vaso tá quase vermelho e aqui tá mais roxo. Tá bem na sombra também, mas é muito fácil para cultivar. E o que eu faço é podar quando cresce e quando eu podo ela nasce, vai entorcerando. Essa aqui não dá trabalho nenhum, também é uma clúzia. Eu quero plantar a variegata. A Rose tem uma maravilhosa lá. E ela pega por galho. Então, eu já vi vários aqui por perto com que tem ela. Eu vou pegar um galho. Isso aqui é poeira, porque tá muitos dias sem chover e tem bastante poeira. Mas ela tá linda. E faz tempo que eu não rego. E eu acho que quem regou foi a chuva quando choveu. E é por isso que ela tá assim empoeirada. E ela tá plantada em um vaso 25 litros. Então, é um vaso que ficou muito bem para ela. E ela não me dá trabalho nenhum plantado nesse vaso. Porque o trabalho seria regar, mas como dura bastante tempo o substrato molhado nesse vaso, então não preciso regar. Não dá praga. Eu faço só a poda de beliscão. Aqui na parede, ó, tem mais da barba de velho na casca do ovo.
Olha como que tá linda, gente. Depois que eu plantei ela, que eu plantei não, essa planta ninguém planta, só joga. Eu coloquei na casca do ovo aqui penduradinha, ela já cresceu bastante, ela vai se ramificando. É uma planta que não possui raiz, ela pega a umidade do ar e se hidrata, mas é bom, né? Onde quer seca é bom jogar uma aguinha. Aqui, outro lado da casa, eu tenho esse pneu cheinho de lírio da paz, que só me dá trabalho na rega, gente. Esse sim. Esse, na verdade, é por, né, por minha culpa mesmo, porque essa planta, ela precisava de um vaso grande e eu plantei ela num pote 12, eu acho. Então, eu preciso de regar, às vezes dia sim, dia não, às vezes todo dia, mas fora isso, não me dá trabalho nenhum. Só adubei quando eu replantei. Todas essas plantas que eu tô mostrando para vocês, eu não adubo. Algumas eu nunca adubei. Essa aqui, por exemplo, essa maranta, é maranta não, essa aqui é uma aglaonema, eu nunca adubei, nem quando eu replantei, nem quando eu plantei ela aqui. É uma planta que eu só rego também, não faço mais nada. E olha que espetáculo. Essa planta que eu ganhei de Eliane Lobo, é... nossa, ela é muito bonita. Essa aqui é uma bromelinha também, que eu não faço nada. Parece até de plástico, parece até artificial, porque não necessita de nada além de água de vez em quando. Também não é sempre, né? Não precisa regar sempre. Uma planta de sombra. Aqui eu tenho esse aqui também que não me dá trabalho. Esse aqui pega praga, gente. Mas eu não tenho trabalho com ele. Eu já mostrei para vocês o que eu faço. Quando ele pega praga, geralmente é quando ele já tá bem enramado e eu não gosto dele cheio de rama. Aí eu faço uma poda drástica, eu corto ele todinho, deixo só os toquinhos no vaso e ele brota totalmente, fica maravilhoso e sem praga. Então eu não tenho trabalho com ele. Só o trabalho de podar mesmo e jogar os ramos fora, só isso. Esse clorofito é uma planta que eu tive trabalho no vaso, mas eu plantei essa aqui na água, na brita com água, e eu não tenho trabalho nenhum com ela. Ela fica aqui também como se fosse uma planta artificial e ela é muito bonita. Plantei dela também lá no canteiro no chão, mas ainda não desenvolveu. Mas essa aqui tem bastante tempo que eu tenho, que eu cultivo ela aqui só na brita e água. Eu cuido para não ter problema com mosquito. Essa aqui que eu tô mostrando, ela veio lá da Jo Batista. Um beijo, Jo. É, apesar que ela não desenvolve tanto aqui, mas eu não tenho trabalho nenhum com ela, ela tá muito linda. Essa semioculca também, inclusive a Jo Batista fala que tem dificuldade em cultivar. Eu não tenho, essa planta não me dá trabalho nenhum, essa planta é bem antiga. Eu plantei ela através das folhas, só para formar raiz ela demorou 4 meses. Para brotar foram mais de um ano. E hoje ela tá assim, então ela é bem antiga. E como eu não preciso regar sempre, então é uma planta que não me dá trabalho, não dá praga. Essa dracena compacta também, gente, é uma planta também que não me dá trabalho. Mas esses dias aconteceu umas cochonilhinhazinhas, tipo umas que dão a teia de aranha. Por isso que elas estão todas respingadas assim. Isso aqui é o Platex. É essas manchas aqui que o Platex causa nas plantas. Uma mancha como se fosse poeira. E aí eu borrifei o Platex aqui. Platex é o novo inseticida que eu tô usando, porque não tem cheiro nenhum. E é ótimo contra cochonilhas, aranhas, pulgões. Então, eu passei uma vez aqui e já sumiram as cochonilhas que estavam aqui. Aí depois eu tenho que verificar, né, se ficou alguma sem ser atingida, porque aí elas voltam a infestar. Mas é uma planta que antes nunca tinha me dado trabalho nenhum. Então foi só esses dias que apareceu umas cochonilhas aqui, mas já combati e é uma planta que quanto mais sombra, mais bonita ela fica. Ela é bem verdinha e ela é bem compacta. Essa aqui não estiola fácil, não. Tenho essa também, que não me dá trabalho nenhum. É também uma dracena. Eu achei um galho na rua jogado. Uma dracena variegata e ela tem ela é diferente, ela parece que passou tinta assim com pincel nela, tinta branca, sei lá, um branco ou prateada, mas é uma planta bem bonita. Ela tá plantada no chão. Mas eu acho que ela vai bem em vaso grande também. Mas por enquanto ela tá aqui ainda no chão, deixei ela aqui. Ela é muito bonita. Gente, embora a flor de maio é uma planta que dá bastante trabalho,
excepcionalmente essa aqui que tá aqui não me dá trabalho. Na verdade, eu coloquei um galinho junto com a minha renda portuguesa e ela desenvolveu, olha, tá cheia de botões. Quando depois eu vou gravar um vídeo antes de postar isso aqui, eu vou gravar ela quando abrir. Por enquanto eu tô gravando, ela tá com botões. Acho muito bonito assim a flor de maio com botões, parece batons, né? Olha que como ela tá bem na sombra, ela fica com essas folhas bem finas, os botõezinhos assim bem alongados. Quando ela tá no sol, parece que eles ficam mais gordinhos. Eu vou voltar com outro vídeo com ela florida. Olha que belezura, que cascata, gente. Já murchou algumas flores, mas mesmo assim, ó, tá muito bonita. Muitas flores numa flor de maio que tá praticamente na sombra. Às vezes bate um raio, dependendo da hora do dia, que bate um raio de sol, bem quente, por sinal, mas nem chega a atingir ela, porque ela tá aqui dentro desse caixote. E olha a quantidade de flores lindas. Essa flor de maio, ela é nativa, ela não é híbrida. Eu tenho essa flor de maio desde 2018, que eu enfestei o quintal todo aqui com ela. Aí eu fui jogando mudinha para todos os lugares aqui. Foi a minha primeira, né? Minha primeira flor de maio. E aí eu fui testando a minha habilidade de cultivo dela aqui. Aí essa aqui é uma que não dá larvas minadoras. Também ela é tão fina que não tem nem como a larva minadora entrar nela. E ela não apodrece as folhas. Geralmente esse é o problema da flor de maio, apodrecer ou então cair as folhas devido à larva minadora. E eu tenho um pé lá no quintal que eu vou mostrar para vocês. Ela é muito atacada pela larva e eu já estou até pensando em desistir, porque eu já não aguento mais combater praga nela e a larva minadora entra dentro da folha. Aí eu tenho que abrir a folha e retirar ela com a pinça, porque nada mata ela lá dentro. Esse aqui é uma espécie diferente, embora tenha rosa igual, mas essa rosa aqui já não é mais a nativa. Essa aqui eu ganhei da Dai. Um beijo, Dai, se você ver esse vídeo. Aí tem uma vermelha. Aqui tem branca, ela já deu uma flor aqui porque eu vi, mas agora não tá florida. Mas essa aqui é bem diferente. Essa aqui dá uma flor bem maior do que a nativa. Esse vasinho aqui, bem pequenininho. Essa não é enxertada, nem a que eu mostrei lá junto com a samambaia não é enxertada. Mas a que eu vou mostrar para vocês agora, ela é enxertada na pitaia. Olha só, estamos em julho e ela tá recomeçando a floração. Essa planta tá florescendo desde mês de abril. E ela é bem generosa, olha só. Ela dá vários botõezinhos, costuma dar até 4 botõezinhos em uma haste. E o único problema aqui é que às vezes eu não vejo elas não ficam abertas porque a arapuá vem nessa fase aqui de botão. A arapuá come, a arapuá que eu falo, aquela abelha que o pessoal conhece como abelha cachorro, aquela abelhinha preta. E aí ela come, ela vai comendo as pontinhas das folhas e ela cola. E aí essa planta fica assim, colorida, mas não abre a flor para ficar bem bonita. Eu tenho um vídeo dela que eu gravei em maio, que ela tava mais florida. Depois desse aqui eu vou mostrar para vocês. Mas aqui tem a vermelha também. Olha só, parece umas patinhas. Eu tava falando com a minha amiga Derlane. Um beijo, Derlane. Derlane é lá do canal de Tudo Um Pouco, Vida na Roça. E olha só como que é cheio, lotado de botões. Ó, a da vermelha, 3 botõezinhos em uma haste. E como ela tá enxertada na pitaia, então ela tem toda a força para florir. Pena que as abelhas não deixam ela ficar, porque essa planta, ela ia ser um espetáculo aqui se ela abrisse todas as flores. Mas, ó, isso aqui tudo, gente, ela poderia estar aberta, não tá murcha. São flores coladas que a arapuá comeu. E aí ficou assim. Então tem botões, mas também tem várias que já poderia ter aberto. Esse vídeo aqui é de maio. Perceba que ela está colorida, mas algumas estão abertas. Então, assim, se ela tivesse toda aberta, gente, isso aqui tá tudo rosa. Mas, por causa das arapuás,
Não está. Eu quero dizer tudo rosa, ao ponto de não ver nem folha. E agora deixa eu mandar um beijo para Marilena. Obrigada, Marilena, por estar aqui. Um beijão grande para você. Um beijo para todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Elio, você tá com medo, meu buchudo, tá? Elio, Elio. Elio. Elio, Elio. Elio.